Olá a todos, espero que estejam bem. Esta é a minha atualização sobre a situação na linha de frente da guerra na Ucrânia, referente ao dia 17. Hoje temos que falar sobre vários movimentos, diferentes rumores, capturas e contra-ataques que ocorreram ao longo de todo o front. Como vocês podem ver, há avanços importantes para comentar em diversos pontos. Antes de mais nada, quero deixar claro que sou contra a invasão da Ucrânia pela Rússia. Reprovo totalmente esse ataque. Meu objetivo aqui é trazer informações e mostrar os fatos do que está acontecendo na guerra, com base na realidade. Informar não é apoiar, é expor a verdade. E gostaria de lembrar que a melhor maneira de apoiar este canal é se inscrevendo. Então, se vocês acompanham meu conteúdo com frequência e ainda não se inscreveram, clicar nesse botão de inscrição seria de grande ajuda para mim. Sem perder mais tempo, vamos começar com o vídeo de hoje. E, como sempre, começamos pelo sul da Ucrânia, para depois finalizar com o norte da frente, onde há acontecimentos realmente importantes para destacar, especialmente na região de Kursk. Primeiramente, vamos falar sobre Zaporia. Zaporia é uma região da qual falamos com certa frequência. Ainda não há uma ofensiva contínua e sustentada por parte do exército russo nesse setor, mas sim ataques isolados em diversos pontos. Esses ataques, por vezes, resultam em pequenos avanços táticos, que em alguns casos são exagerados pela propaganda russa. E novamente hoje, esse tipo de movimentação foi reportado. Mais especificamente, as tropas invasoras russas avançaram na região de Robotyne. Se vocês se lembram, Robotyne foi um ponto onde o valente exército ucraniano pressionou fortemente, tentando capturar o vilarejo, e conseguiu conquistá-lo após uma dura batalha. Robotyne ficava exatamente antes das linhas defensivas principais impostas pelos russos. Após muito esforço, os ucranianos conseguiram tomar a localidade, rompendo a primeira linha de defesa russa, conhecida como Linha Surovikin. Apesar de posteriormente os russos terem lançado contra-ataques, a bravura ucraniana se manteve. Durante as últimas horas, segundo fontes diversas, o exército russo teria realizado um avanço partindo de Nova Pokrovka, aproximando-se da localidade de Malatomchaka. Fala-se em uma movimentação de aproximadamente 12 km² nessa direção. Porém, como sempre, a situação ainda não está completamente clara. Algumas fontes sugerem que os russos conseguiram entrar na localidade, enquanto outras afirmam que permanecem nos arredores. Caso consigam consolidar essa posição, os russos poderiam tentar pressionar Malatomchaka, uma localidade importante por ter sido um dos pontos de partida da ofensiva ucraniana anterior, junto com Orikhiv, em direção a Robotyne. Além disso, essa movimentação russa poderia ser usada para tentar ameaçar a localidade de Vilokopilya, a partir de duas direções: do sul, onde já ocupam algumas áreas periféricas, e também do leste. No entanto, como já vimos no passado, muitos desses avanços russos na região de Zaporia acabam sendo temporários ou táticos, sem consequências estratégicas reais. Vários desses supostos progressos não se consolidam, e as forças russas acabam sendo repelidas pelas defesas ucranianas. Então, é preciso observar com atenção se esse novo avanço seguirá esse padrão ou se trará mudanças significativas. Há também rumores antigos de que a Rússia estaria preparando uma grande ofensiva em Zaporia. Mas isso vem sendo prometido há muito tempo, e até agora, nada concreto se materializou, pelo menos não nos moldes de uma ofensiva maciça, como as que víamos no início da guerra. Avançando agora para o Nordeste, na região sul de Donetsk, temos que falar sobre a localidade de Dniproenergia. Essa localidade foi tomada pelos russos há alguns meses, mas hoje surgem relatos contraditórios. Fontes ucranianas confiáveis, como o Deep State, indicam que o exército ucraniano teria conseguido penetrar novamente na localidade, enquanto fontes russas negam completamente essa informação. Ainda não há imagens confirmadas do que está acontecendo ali, então a situação segue indefinida. Mais ao norte, o portal Surya Maps informa que as forças ucranianas conseguiram um avanço e entraram novamente na localidade de Uspenivka. Como já vimos anteriormente, Uspenivka é uma área altamente disputada, onde os ucranianos entram, são expulsos, retomam posições. Um ciclo que demonstra a feroz resistência ucraniana.
Avançando ainda mais para o leste, testemunhamos um novo movimento russo em uma área sobre a qual temos falado muito. A região ao norte de Aranielsk e Alexandropil. Nas últimas semanas, os russos pressionaram a partir de duas direções. Primeiro, tomaram Kalinov e avançaram até Stara-Mikolaivka. Depois, moveram-se ao norte de Pantelei-Monivka, capturando Valentinivka e entrando em Sukapalka, onde combates intensos ainda estão em curso. Os russos buscam tomar completamente essa localidade. Fontes como Tifen indicam que, nas últimas horas, as forças russas conseguiram ocupar entre 2 e 3 quilômetros quadrados entre Aranielsk e Alexandropil, tentando nivelar a frente entre Valentinivka, Kalinov, Aranielsk e Alexandropil. Apesar de ser um avanço pequeno, ele demonstra que os russos continuam tentando manter a iniciativa na região ao sul de Stara-Mikolaivka, embora enfrentem uma defesa ucraniana cada vez mais organizada e resiliente. Agora vamos para o norte, onde falaremos de uma área muito comentada recentemente, a região noroeste de Novobakhmutivka. Fontes ucranianas alertaram sobre a concentração de tropas russas, drones e equipamentos nesse setor. Os russos conseguiram capturar a localidade de Katerinivka e, segundo relatos ucranianos, a situação era muito difícil ali. Mais recentemente, os russos teriam entrado em Novomihailivka e conquistado algumas posições ao sudoeste de Makiivka. Segundo informações do Surya Maps, os russos capturaram depósitos ao sul de Nov. Essa localidade tem sido difícil para os invasores. Há tempos tentam se aproximar e realizar ataques, mas sem sucesso. Ao contrário de Katerinivka, onde a entrada russa foi rápida, em Nov a resistência ucraniana é firme, principalmente nas abordagens a partir do leste. No entanto, no setor sul de Nov, os russos conseguiram tomar algumas posições e agora pressionam a localidade de duas direções, sul e leste. Existe a possibilidade de que isso leve a um recuo tático por parte do exército ucraniano, algo que vinha sendo cogitado nos últimos relatórios. Ainda assim, as defesas ucranianas continuam extremamente organizadas. Além disso, ao norte de Nopilia, os russos avançaram vários quilômetros quadrados, mantendo a ofensiva que vinha desde Makiivka. Eles tentam consolidar posições e nivelar a frente, o que mostra que a operação ofensiva russa nesse setor ainda está ativa. Mas é evidente que os ucranianos têm a chance de responder, estabilizar a frente e lançar contra-ataques, como já demonstraram repetidas vezes ao longo do conflito. E, por fim, vamos mais ao norte, para a região de Kursk, onde foi reportado um novo avanço russo. Os combates nessa área estão divididos em dois setores, Alioshna e Gornal. Há algum tempo, os russos conseguiram se aproximar da fronteira ucraniana e tentaram dividir as posições defensivas ucranianas. Ainda assim, essa divisão nunca foi completa, pois as conexões com Sumy permanecem firmes e operacionais. Atualmente, os ucranianos mantêm presença firme em duas localidades estratégicas, Alioshna e Gornal. Até o momento, os russos não conseguiram entrar em nenhuma delas. Em Alioshna, não há relatos de movimentações recentes, apesar de ataques nas áreas periféricas. Em Gornal, algo semelhante ocorre. No entanto, nas últimas horas, os russos conseguiram capturar parte de um mosteiro localizado ao nordeste de Gornal. Essa movimentação poderia abrir caminho para um ataque direto à localidade, numa tentativa de expulsar os ucranianos deste setor de Kursk. Apesar disso, o ritmo das operações russas na região de Kursk diminuiu significativamente em comparação ao que víamos anteriormente. No passado, os russos tentavam avançar até 100 km² por dia. Hoje, as forças ucranianas ainda controlam entre 28 e 29 km² dentro da região de Kursk, mantendo a linha e dificultando qualquer avanço relevante por parte dos invasores. A resistência ucraniana, mais uma vez, mostra sua força e determinação frente ao agressor. O problema para as tropas invasoras da Federação Russa é que, à medida que suas opções de avanço diminuem e as linhas de frente ficam mais comprimidas, a resistência heróica da Ucrânia consegue preparar posições mais sólidas, fortalecer suas defesas e causar baixas cada vez maiores nos atacantes. Essa desaceleração é evidente na região de Kursk, onde o ritmo frenético das ofensivas anteriores foi substituído por combates intensos. Mas,
com ganhos territoriais mínimos para o lado russo. A suposta captura parcial de um mosteiro ao nordeste de Gornal foi alardeada por fontes russas como um grande feito. No entanto, a realidade mostra que, apesar de pequenos avanços pontuais, o exército russo não conseguiu até agora penetrar nas defesas urbanas das localidades de Alyashna e Gornal, que continuam sob firme controle da resistência ucraniana. Mesmo após longas semanas de bombardeios, assaltos terrestres e ataques com drones, as tropas da Ucrânia continuam firmes em suas posições, impedindo que o inimigo avance e mantendo viva a esperança de liberdade em cada metro de solo defendido. A bravura das Forças Armadas da Ucrânia, a mobilização da população civil e o apoio logístico vindo do Ocidente têm sido cruciais para manter Kursk como uma linha de defesa sólida contra a agressão russa. Ainda que Moscou tente divulgar a ideia de um avanço inevitável, os fatos no terreno mostram outra realidade. A ofensiva russa tem encontrado uma muralha intransponível, erguida pelo sangue, coragem e sacrifício dos defensores da Ucrânia. É importante destacar também que, embora haja muitas narrativas tentando projetar uma imagem de força por parte da Rússia, as operações ofensivas reais vêm perdendo força e eficácia, enquanto a Ucrânia reorganiza suas linhas de defesa, contra-ataca pontualmente e protege suas populações locais das atrocidades da ocupação. Por mais que os russos estejam se esforçando para avançar em várias frentes, com ataques massivos e ofensivas contínuas, a realidade é que não conseguiram nenhum avanço estratégico real. Embora continuem transferindo tropas, blindados e artilharia com a intenção de romper as linhas ucranianas, nada mudou significativamente. A resistência ucraniana permanece firme, disciplinada e determinada, enfrentando cada ofensiva com coragem, inteligência e uma vontade inquebrantável de defender cada centímetro de sua terra. Este foi o relatório da frente de batalha, com os dados mais recentes e a análise mais detalhada possível. Continuaremos informando com precisão e compromisso total com a verdade dos que lutam pela liberdade da Ucrânia.